Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos na paixão de Jesus e num tempo bem propício para ler, refletir, meditar, estudar esta paixão, porque próximos da Semana Santa e no tempo quaresmal. Eu me recordo que na semana passada estávamos com a questão de Elias. Porém, antes eu gostaria de explicar melhor o que talvez não tenha ficado muito claro, a questão dos ladrões, ou melhor, dos bandidos. Normalmente se fala a respeito de 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. A tradução não é exata, porque lestes, do grego, não significa ladrão, significa malfeitor ou bandido. Isto é, nós não sabemos exatamente o que esses 2 fizeram. Lestes significa bandido. Agora, pode o bandido ou o malfeitor ter provocado uma rebelião, ter provocado um tumulto, ter causado uma morte, e parece que é assim que os sinóticos o veem, mas não necessariamente ladrões. Então, fique bem claro isto ao leitor, ao telespectador. Em segundo lugar, criou-se um problema quando se faz a sinopse ou a leitura paralela deste texto aqui com Lucas, porque aqui e em Marcos também, os 2 insultam concomitantemente e conjuntamente Jesus, enquanto em Lucas um censura o outro. Nós estamos recebendo o que merecemos pelos nossos atos. Quanto a esse, nenhum mal fez. E voltando-se para Jesus, a primeira vez e única vez em que alguém chama Jesus com o próprio nome. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus responde: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como se justificar isto? Eu disse naquela ocasião, acredito que foi na semana passada, sim, que não há como harmonizar Mateus e Marcos com Lucas. Acredito eu que Jesus tenha, durante o decurso da vida pública, prometido em situações extremas, quase que desesperadoras, o paraíso a um malfeitor arrependido. Acredito que este relato circulasse solto na tradição pré-evangélica e tenha vindo parar nas mãos de Lucas. E Lucas, para dramatizar mais, achou por bem identificá-lo com um dos bandidos. Portanto, do ponto de vista puramente histórico, eu não tenho que dar razão a Lucas, tenho que dar razão a Marcos e Mateus. Mas nem por isso deixarei de ler o texto lucano e aí sim receber a mensagem que Lucas me quis transmitir. Até mesmo na última hora é possível que alguém se arrependa e arranque de Jesus um perdão. Se era um ladrão, conseguiu na última hora roubar até mesmo para si, em benefício próprio, o paraíso, o céu. Então, esta será então a mensagem que o texto lucano, independente de se dizer ou de se saber se o fato histórico se deu ou não, de se receber o texto lucano como palavra inspirada e palavra proferida por Jesus, ou inspirada por Deus na Escritura. Tá certo? Isto com relação a discrepância entre esses 2 evangelistas aqui e Lucas. Agora, você continuaria o texto, ou ela, um dos 2, quem vai ler? Você. A partir do 45? Sim. Sim. Então, vamos lá. Desde a hora sexta até a hora nona,
houve treva em toda a terra. E aqui vamos parar. O que significam estas trevas? Que é que os evangelistas, ou Mateus e Marcos, antes dele, nos quis transmitir com essas trevas? E nós temos uma gama de possibilidades. Houve um fenômeno extraordinário, isto é, fez-se noite em pleno dia. Qual o alcance desse fenômeno? Em toda a terra significa o que aqui? Em toda a terra de Israel? Em toda a terra de Judá? Ou no globo? No globo eles não tinham condições de saber. Aliás, nem muito longe dali. Seria... Eles podiam ter visto e não saber que era seria mundial. Um fenômeno que nós poderíamos denominar um eclipse do Sol? Poderia. Seria uma tempestade que escurece repentinamente o céu, como nós temos aqui no nosso verão? Mas acho que uma tempestade ele não diria em todo o globo, em toda a terra, né? Mas esse em toda a terra significa o quê? Gé, em grego. Significa em toda a terra de Israel, em toda a terra de Judá ou no mundo inteiro. Bem, qual era a extensão do mundo na antiguidade? Se fosse uma tempestade, eles saberiam que isso é um pouco mais local, né? Estão vendo que gama imensa de possibilidades aqui nós temos? Lucas, é interessante, vai optar por um eclipse. O Sol se eclipsou, diz o texto de Lucas. Porém, um eclipse do Sol nós podemos controlar pelo cálculo astronômico. E um eclipse solar não consta do dia 7 de abril, 14 de Nisan, do ano 30, que no ano, o dia e morte histórica de Jesus. 7 de abril do ano 30, 14 de Nisan. Nem nas proximidades, um pouco antes, um pouco depois? De alguns diversos anos antes, sim. Diversos. Mas não alguns meses, ou algumas semanas, ou alguns dias antes. Isto, o cálculo astronômico é bem exato. Portanto, ainda que Lucas tenha escrito um eclipse, para assim ser mais plausível do ponto de vista histórico, ele não estava interessado em cálculos astronômicos. Bem, mas aquela região está sujeita a tempestades de areia também, né? Mas isto seria uma maneira de se interpretar racionalisticamente o texto. Mas aí não, de areia não dá, né? Parece que... Não, a Judéia não, o Egito sim, mas a Judéia não. Agora, existem textos do Antigo Testamento que falam de trevas. Por exemplo, a 7ª praga do Egito foi a praga das trevas. Em Amós, capítulo 8, versículos 9 e 10, Deus fará desaparecer o sol e vir as trevas em pleno dia. E Joel, no capítulo 3, fala do último dia, do dia do julgamento, como um dia de trevas e de ira de Deus. Portanto, nós temos um background bastante substancioso no Antigo Testamento. Eu tenho para mim que nenhum dos 4 evangelistas quis mencionar nenhum fenômeno controlável pela ciência, pela astronomia do céu ou do sol, e nenhum deles quis falar de qualquer outra coisa verificável pela história. Eu acredito aqui que nós estejamos diante de um linguajar apocalíptico. Isto é, era preciso que a morte de Jesus se revestisse de sinais extraordinários apocalípticos. Por quê? Porque era uma maneira literária que tinham de simplesmente não identificar aquela morte com a morte de qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar. O que subjaz ao texto? Esta morte aqui modificou o decurso da história.
Esta morte aqui modificou totalmente as relações entre todos os seres humanos, desde o primeiro até o último, com Deus. Então, era preciso retirá-la do seu aspecto, digamos, ordinário. Não morreu e não podia morrer qualquer morte, como qualquer um de nós morre. E então as trevas são o primeiro sinal de que esta morte aqui foi diferente. Mateus, logo a seguir, trará uma quaterna, juntamente com as trevas, rochas fendidas, sepulcros que se abriram e corpos de santos que ressuscitaram e apareceram a diversos na cidade santa de Jerusalém. A maneira bem mateana, bem imaginativa de usar sinais apocalípticos para arrancar a morte de Jesus do aspecto puramente ordinário. Façamos o intervalo e voltamos. De volta ao segundo tempo, vamos ao versículo seguinte. Lá pela hora nona, Jesus deu um grande grito. Eli, Eli, lama sabatani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Bem, a respeito destas palavras aqui, temos que dizer muita coisa. Existem, se colocarmos em concordância os 4 evangelistas, 7 palavras de Jesus na cruz. Mateus e Marcos só trazem esta, o início do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Lucas traz as seguintes. Primeiro, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Porém, esta primeira palavra de Jesus em Lucas é textualmente duvidosa, porque existem em alguns manuscritos, mas não existem em outros manuscritos importantes. Portanto, do ponto de vista da crítica textual, é duvidosa. Segunda palavra de Jesus no Evangelho de Lucas, ao bandido arrependido: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Terceira palavra de Jesus em Lucas: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. 3, portanto. A primeira duvidosa, textualmente falando. Em João: mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Segunda, tenho sede. Terceira, tudo está consumado. 3 em Lucas, mas 3 em João, são 6. Mais uma em Mateus, 7. O Marcos também. As famosas 7 palavras de Jesus na cruz. Só que esta concordância não é bonita e não se faz. Cada evangelista deve ser lido por ele mesmo. E assim, Marcos e Mateus apresentam uma paixão onde Jesus vai ao fundo da miséria humana, até onde mais não pode ir. Ele entra no abismo do sofrimento. No início da paixão, em Marcos e Mateus, Jesus está totalmente abandonado. Um dos seus o trai, Judas. Os outros fogem. Pedro o nega. Jesus não tem nenhum amigo que o defenda. Jesus não tem um parente que esteja a seu lado, nem a mãe, em Marcos e Mateus. É um abandono total. E abandonado se sente Jesus até por parte de Deus. E daí, o último grito de Jesus em Marcos e Mateus: meu Deus, por que me abandonaste? Interessante, no início de Marcos: Pai, Abá, se for possível, afasta de mim este cálice. Porém, leu sucessivamente no silêncio de Deus que esta sua oração não seria atendida. E de fato não foi.
E no final da paixão, na última e atroz agonia, Jesus sequer ousa apelar o onipotente ou apelar para o onipotente com o nome afetivo de Abba, Pai. Ele prefere chamá-lo com o nome com qual qualquer mortal se dirige a Deus na hora da angústia. Meu Deus, por que me abandonaste? Esta é a teologia de Marcos e Mateus. Um total sofrimento e um total abandono até por parte de Deus, à primeira vista. Não foi abandonado por Deus, porque imediatamente depois Deus vai agir e vai agir de uma maneira espetacular. Mateus vai trazer os sinais, as trevas. Nenhum ser humano foi capaz de se compadecer de Jesus, mas Mateus e Marcos mostram que a terra tremeu. A terra foi capaz de se manifestar. A natureza, em primeiro lugar, as trevas. Os seres humanos não, mas a natureza sim. É profundo o texto, entendem? Agora, em Lucas traz uma outra visão de Jesus. Um Jesus composto. Um Jesus que, mesmo no meio do sofrimento, esquece a própria dor para ir ao encontro do sofrimento dos outros. Por exemplo, um Jesus que já no horto cura a orelha daquele que a teve decepada. Um Jesus que não sofre os tormentos da flagelação. Um Jesus que ainda no horto é confortado por um anjo, contrariamente a Marcos e Mateus. Um Jesus que a caminho da cruz encontra mulheres que fazem luto antecipado por ele. Não choreis por mim, chorai antes sobre vós e sobre vossos filhos. Um Jesus que recebe uma última confissão de um ladrão ou de um bandido arrependido e lhe promete o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. E um Jesus que, no momento de morrer, diz compostamente, não o Salmo 22, mas um outro salmo: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Para Lucas, o teólogo, este Jesus aqui está inaugurando para si e para os outros aquilo que mais tarde se chamaria ars Christiana moriendi, a arte de se morrer cristamente. E tanto é verdade que Lucas estava inaugurando esta arte de se morrer cristamente, que a mesma coisa ele descreve nos Atos acontecendo com Estevão. Estevão, na hora de morrer, como Jesus, perdoai-lhes, Senhor Jesus, não leveis em conta o seu pecado. E em segundo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. No Evangelho, Jesus entrega a sua vida nas mãos do Pai. Nos Atos, Estevão entrega sua vida nas mãos de Jesus. E assim está inaugurada a arte de se morrer cristamente. É o Jesus como aparece em Lucas. Diferente, não é, do Jesus marciano e mateano, afogado, por assim dizer, na tragédia e na dor. O Jesus de João é mais diferente ainda. É um Jesus que prevê tudo, é um Jesus que só se entrega quando é chegada a sua hora. Ninguém me tira a vida, eu a dou quando a quero e a retomo quando quero. Este é o mandamento que recebi do Pai. Quando vão prendê-lo no Getsemane, não é Jesus quem cai por terra, como em Marcos e Mateus, já dominado pelo sofrimento e pela dor, afasta de mim este cálice. O Jesus de João não diz isto: o cálice que meu Pai me deu, não o hei de beber, ele e o Pai são um só. Quem cai por terra são os que vieram prendê-lo. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu, ego em mim, o nome de Deus. Todos caíram por terra,
por 3 vezes. É um Jesus que tem amigos e uma comunidade aos pés da cruz, representada plasticamente na mãe e no discípulo amado, portanto não morre abandonado, entrega um ao cuidado do outro e somente depois que tudo está praticamente pronto, ainda diz, para se cumprir um último salmo, tenho sede, e só morre depois de ter dito, tudo está consumado. Tem um autocontrole absoluto sobre a própria morte. Inclina a cabeça e entrega o espírito aos 2 que estavam embaixo, aos pés da cruz. São teologias diversas? São formas subjetivas de encarar a mesma situação. São teologias diversas. Não sei se temos tempo ainda. Temos ainda 1 minuto, estão dizendo. São teologias diversas. Nenhum evangelista, podemos dizer, captou o mistério de Jesus na sua totalidade. Cada um exprimiu desse mistério uma faceta de acordo com o seu estilo ou a teologia que estava perseguindo. Para o espectador em casa, o que o senhor diria? O que seria melhor para ele? Mateus, Lucas, João, Cada Marcos. evangelista tem um rosto de Jesus. A concordância dos 4, a igreja nunca aceitou e condenou, de certa maneira, quando condenou Marcião. Temos que encerrar o nosso programa hoje, mas a semana que vem voltaremos. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um bom domingo. Até a próxima sexta.